Olá, estamos aqui em mais um episódio do Asp Talks. Como eu costumo brincar aqui, quando eu comecei disseram que eu não podia falar nem bom dia, nem boa noite, porque o podcast ele vai ao ar a qualquer hora, né? Você pode ouvir a qualquer hora, então eu passei a fazer o contrário. Eu falo bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve à tarde, boa noite para quem ouve à noite. Eu costumo ouvir podcast meio na madrugada enquanto eu corro, então eu também mando uma boa madrugada. Então a gente tenta pegar todo mundo aqui para ser democrático, né? Hoje aqui estamos recebendo ministra Edilene Lobo, professora, você econômico aqui até nos currículos para a gente não perder muito tempo, primeira ministra negra assumindo no TSE, certo? Hoje é ministra substituta, certo? Desafio enorme, pegou uma fase fácil, né, ministra? Enfim. Doutora Ana Maria Prats, procuradora, ex-defensora, advogada que exerce aqui a função em várias áreas aqui complexas do direito, também com formação acadêmica. Minha grande amiga aqui, companheira de conselho aqui na ASP, Patrícia Anastácio. Estamos aqui hoje vamos começar essa conversa. Eu vou tentar abrir aqui fazendo uma pergunta ao contrário. A gente muitas vezes aqui, pegando a temática que a gente está debatendo no Congresso, acho que eu não tenho problema de dizer que a gente está tendo um Congresso, esquecendo essa questão temporal, é um Congresso super importante aqui para a associação. Eu queria fazer muitas vezes a gente, quando debate o tema da inclusão, enfim, não só dos negros, enfim, mas das mulheres também, principalmente, acho que vocês vivem aqui uma dupla dificuldade, né? Acho que na situação. Eu queria fazer uma pergunta ao contrário. A gente sempre vê muito as dificuldades, a gente fala do que tem que melhorar, mas eu queria saber, olhando para trás, da geração que veio, vocês veem melhora? Vocês veem que houve evolução? A gente caminhou de alguma forma para frente? Eu queria começar tentando ver dessa maneira, se houve algo de bom, se as coisas caminharam, para depois a gente propor o que tem para melhorar. O bom foi que todo mundo se olhou aqui, né? Então, Todo mundo se exatamente, olhou. exatamente. Eu acho que é isso que a Eu gente... tenho uma dificuldade em se falar em evolução. Eu tenho uma certa dificuldade. Eu creio que hoje há uma transparência maior, mas nós estamos num período em que eu creio que a gente está tendo uma regressão. E isso tem ocorrido de uma forma bem sistemática. Vou dar um exemplo. Nós estávamos com um congresso há cerca de 2 anos em que a gente estava conseguindo um percentual de negros palestrantes. Isso nos congressos seguintes já foi esquecido. Então, é muito fácil esquecer essa inclusão. É muito fácil esquecer essa inclusão. Quando se fala que a Edilene, hoje, a ministra, está ocupando um posto que nunca foi ocupado antes, eu me pergunto assim, sim, mas é evolução? Sim. Né? Porque a gente quer muito mais do que representatividade, a gente quer estar nos espaços, né? Queremos estar, não uma representando as demais, né? Todas nesses espaços. Então, eu tenho uma certa dificuldade em achar que houve uma evolução. Eu tenho muito receio da gente estar indo no sentido contrário, né? Da gente estar indo numa perda de direitos cada vez maior. Mas eu acho que também isso vai muito de fase, né? Então, eu acho que eu não ando tão otimista nesses últimos dias, mas eu tenho uma certa dificuldade em entender que a gente tem evoluído. Eu creio que nós temos nos manifestado mais, e isso pode-se dizer que é um progresso imenso, né? Nós, mulheres negras, eu creio que nós temos ido mais atrás da nossa voz, nós temos nos feito mais presentes, nos imposto mais, eu acho que nós temos feito isso, né? Uma imposição nossa. Isso, sim, isso tem ocorrido. Isso a gente pode dizer que é uma evolução. Isso a gente pode dizer que é uma evolução, porque a gente tem se feito mais presente, né? O fato da gente se unir também, isso é muito bom, porque isso soma, o somar de forças, ele dá muito apoio, muito suporte. Claro. Então, quando você vê, por exemplo, a ministra Edilene lá em cima e viu que o sacrifício que foi para ela chegar, isso dá um suporte para a gente continuar indo, porque exatamente. uma está lá e a gente continuar indo. Então, nesse sentido, eu creio que houve evolução, sim. Nesse sentido, eu creio que sim. Seria então a gente vê mais presença, né? Acho que é um pouco a chance da presença, mas você está vendo que estamos vivendo um momento de um possível contrafluxo, eventualmente, é isso?
senhora vê assim também? Eu observo que, e queria agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui, cumprimentar você, cumprimentar a Patrícia, doutora Ana Maria Prats, mas o que a gente pode registrar, e aqui dando muita razão à Ana, é que por vezes parece que 2 passos para frente, num tempo histórico, significa uma caminhada em linha reta ascendente, e não é bem assim. Uhum. Então, eu noto essas marchas e contramarchas num momento da humanidade pendular, inclusive, quando nós falamos de movimentos políticos sociais. Sim. Então, não sei se a palavra correta seria evolução. Agora, eu vejo uma energização das pessoas negras e eu vejo cada dia mais esse buscar de forças e energia para formar redes, para melhorar essa caminhada, para torná-la mais suave, se é que é possível nós falarmos isso, observando a história. Então, é para lhe dizer o seguinte, nós estamos num tempo em que nossa força ela vem cada vez mais incorporada, inclusive porque a juventude se coloca um pouco diferente do meu tempo de adolescente. Sem dúvida, né? Eu vejo jovens adolescentes, meninos e meninas negras, com uma compreensão de que é preciso apropriar desses espaços muito maior. Então, eu penso que a formação de rede ela ganha mais força e uma reenergização, digamos assim. Agora, essa caminhada não é fácil. Nós observamos, inclusive, nos números, e imagino que daqui a pouco vamos falar um pouco deles, nós observamos nos números, quando olhamos, por exemplo, para a violência contra a juventude no Brasil, a violência especificamente contra a mulher negra, quando nós observamos a ocupação e a distribuição de renda. Quer dizer, essa caminhada ela não é fácil, ela não tem um tempo que é bom ou é ruim. Significa que nós precisamos andar em frente. Sempre foi difícil, o trajeto sempre foi pedregoso, esburacado, e nós contamos com essa força que nós podemos ir reunindo juntas nessa caminhada. Por isso que esse congresso sendo feito aqui é tão importante, porque permite olhar para trás, avaliar, compreender os processos históricos e também deixar muito nítido que hoje, com um foco maior, uma visibilidade maior dessa luta por melhorar a vida de todo mundo, essa é uma tarefa que, portanto, é de todo mundo, não só das mulheres negras ou das pessoas negras. Então, nesse aspecto da visibilidade, eu vejo uma amplitude maior. Talvez, e eu pude falar um pouco disso hoje, talvez em decorrência mesmo da comunicação no mundo digital, que também apresenta seus paradoxos. Eu diria que essa trajetória é de paradoxos. Nós temos avanços e retrocessos ao longo dessa caminhada. Então, assim, do ponto de vista da visibilidade, nós ampliamos. Do ponto de vista da conquista de direitos, o movimento é muito lento ainda. Basta nós, por exemplo, ao falarmos aqui desse evento, e no painel que eu estava explorando a participação das mulheres negras no judiciário, basta nós vermos que 56% da população brasileira não se encontra representada nessa função tão importante, como é a função judicial, para além de 14%. As mulheres negras são 28% da população brasileira, não passam de 6% da magistratura. Então, é para te dizer que o caminho está aberto e é longo. É longo, sem dúvida. Patrícia, quer fazer alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma colocação no sentido de que a gente vem nessa evolução, nesse evoluir, e eu gostaria de saber, pela visão de vocês e pela experiência que vocês estão há muito mais tempo do que eu, nessa lida e nessa visibilidade da mulher negra, e da nossa preocupação e do futuro, né? A gente precisa pensar assim, e o futuro? E essas novas mulheres que precisam ser inseridas dentro do judiciário ou no sistema eleitoral ou até mesmo em outros campos da economia, da saúde, né? Qual é a nossa preocupação, né? Assim, qual seria a visão de vocês com relação a isso? Porque a gente também fica muito no nosso mundo, no mundo jurídico, mas a gente precisa pensar
da mulher negra em todos os outros campos, né? Porque isso é muito importante. Como cidadã, né? Como cidadania, né? cidadania, não é? Porque até chegar numa faculdade de direito, existia uma vida antes disso. Não é? Então, como que a gente monta esses alicerces, né? Porque a gente precisa disso. Eu até posso só fazer até um complemento, porque que claro. pega com o que você estava falando e um pouco que a ministra até comentou, que o momento que a gente vive, que justamente acho que dialoga com essa história do futuro, né? Para a gente tentar, como que a gente vê esse futuro. E a gente tem um exemplo que vem lá do alto, né? Do norte, né? Que a gente tem visto, que é um local, nos Estados Unidos, eu estou dizendo, que teve um movimento de direitos civis crescente, teve uma crescente, e a gente tem visto um retrocesso, claro, né? E aí não digo só no movimento negro, mas no movimento de minorias, direitos garantidos. A gente está tendo assim, em poucos meses se voltou no tempo consideravelmente. Então, talvez casar essas duas perguntas, se possível, para olhar esse futuro aí, esses desafios para o futuro, né? Quando eu olho para o norte global e marcadamente os Estados Unidos da América do Norte, é evidente que nós estamos observando um problema, aquela democracia que parecia inabalável, ela se encontra à beira do abismo, ela está pendurando na beira do penhasco, mas é evidente que nós estamos falando de um diálogo entre pessoas incluídas, brancas, privilegiadas. Se ainda assim nós estamos falando de problemas, de riscos, imagina quando nós falamos das pessoas mais pobres, num contingente maior de desempregadas e desempregados, à margem dos bens fundamentais da vida. Então, assim, falando da realidade, da nossa realidade, a verdade é que essa imensa maioria que constrói todas essas riquezas, ela está fora desse ambiente de inclusão. Eu sempre anoto, quando eu trato desse tema, quando escrevo sobre esse assunto, que nós estamos falando das maiorias que estão sempre embaixo e atrás. Falar de um futuro imediato, sem mexer nas estruturas desse modelo social, nós vamos manter a mesma coisa, essa imensa maioria embaixo e atrás. E é uma pena, porque nós estamos falando de grandes contingentes que, incluídos, pode, inclusive, movimentar a economia, melhorar as ciências em geral. Então, eu te digo, a fotografia de hoje colocada aqui no Sul Global em especial é de uma exclusão que causa vexame. Como é que isso ficará daqui a pouco tempo? E aí também faz parte toda essa movimentação política, toda essa movimentação social, toda essa movimentação no entorno da democracia. A resposta será dada a partir do que essa sociedade quer. O que ela quer como futuro imediato. É outro aspecto que eu remarco. Não é possível nós falarmos em futuro imediato, e aí não estou falando só para as pessoas negras, para as mulheres negras em especial, sem falar de enfrentar dois grandes problemas que tem que ser de responsabilidade de todo mundo. Um deles é essa extrema exclusão em decorrência do gênero e da raça. O outro grande problema é o ataque sistemático ao meio ambiente, para conjugar só dois elementos básicos para dizer que, se nós não trabalharmos como coletivos, quer dizer, não é só responsabilidade da mulher negra tratar de sua inclusão, de melhoria de sua vida. Não é só de quem é ativista no campo da proteção ambiental cuidar das emergências climáticas. Ou seja, se nós não enfrentarmos essas duas questões, eu poderia trazer mais uma, mas pontuando aqui essas duas questões, não vai sobrar nada para ninguém. Não vai ter história para contar, né? Não haverá o que partilhar. Então, em suma, o que eu vejo é o seguinte, olha, nós precisamos falar de enfrentar, primeiro de tudo, as desigualdades nesse país, para a gente começar a falar de uma possibilidade de entrever um futuro. Aí é desigualdade política, é desigualdade econômica, é desigualdade de gênero, é desigualdade de raça. A partir daí, a gente vai poder começar a pensar, refletir sobre um futuro possível. Nesse momento, eu vejo que o presente coloca para nós, com esses números que eu acabava de mencionar, nós não temos um futuro imediato que possa contar uma história diferente dessa. É o que me parece, Ana. E a gente vê uma juventude completamente à margem dessa sociedade.
né? Que nós temos hoje um problema estrutural, que a ministra falou, um problema estrutural. Então, quando eu falo numa inserção da mulher negra fora desse mundo nosso, que aí aqui eu estou preocupada da minha inserção em seminários, em cargos, mas quando eu falo dessa mulher negra, né, que é vítima de uma violência sistêmica, que tem medo do filho que sai de casa e morrer de uma bala perdida. Quando eu falo dessa mulher, eu vejo que a gente tem uma violência estrutural como um todo, né? Então, a gente fala muita inclusão, mas é uma mudança estrutural que a gente precisa. É uma mudança nessa base, nessa estrutura. E como disse a ministra, eu acho muito simples enxergar, para mim é muito simples enxergar que essa comunidade é a base que nós temos da nossa economia. E você tem que tratar bem essa comunidade. Para mim é muito simples enxergar, mas isso não é tão simples para quem está lá no poder. Sem dúvida. Né? E essa mudança, sabe, Patrícia, ela não vai ser feita só pela gente. Ou ela é feita por quem está no poder, que são os brancos, em sua grande maioria os homens brancos, que vão ter que saber que esse momento vai ter que chegar, porque a gente corre risco de um caos mesmo. Né? Ou a gente não vai sair de lugar nenhum, ou seja, a gente vai entrar num buraco negro. Né? Sabe que nessa hora, agora, como você até colocou, a gente está pensando na inserção, nessa situação, cargos, né? Você está trabalhando na inserção em outro número. Outro dia, eu tive aqui uma entrevista com o Marivaldo, que era secretário de Acesso à Justiça, né? Do Ministério da Justiça, um grande amigo, a entrevista foi excelente. E aí eu até estava comentando com ele o problema do acesso à justiça, né? A gente aqui na ASP, a gente fala do quê? Recolhimento de custas, né? A gente está falando já dentro de um sistema de justiça. Ele falou assim, o acesso à justiça no Brasil é que a pessoa lá embaixo, o mais desfavorecido, ele nem sabe que existe justiça. Ele nem sabe... Ou direitos, né? Que tem direito, ele não sabe que existe um juiz, que existe o direito dele. Então, ele falava que eles fizeram uma campanha da Justiça Federal ir às localidades. E as pessoas não sabiam que tinham o direito. Então, eu acho que é um pouco isso que você está colocando. Aqui a gente muitas vezes temos essa discussão num âmbito mais alto, mas a conversa tem que ser muito mais profunda, né? E não pode ser, mas não pode ser nessa mentalidade de que eu resolvo compartilhar o que está sobrando. Exato. Né? Eu compartilho o resto. Quando nós falamos de partilha verdadeira, pensando numa sociedade próspera, nós precisamos falar de partilhar em condições absolutamente de igualdade entre todas as pessoas. Por isso que, quando nós falamos de partilha dos espaços decisórios, nós falamos para além, por exemplo, do judiciário, como comentamos hoje no painel que Patrícia presidiu. É para além da ocupação das carreiras no serviço público. O poder de decisão também, né? Nós falamos de partilha nesse sentido de distribuir o pão nosso de cada dia para todas as pessoas. Não é só, por exemplo, como parece que meio que ficou estabelecido que basta ter um programa social para dar algum dinheiro para as pessoas, que isso resolve, apazigua a consciência de quem está numa posição mais privilegiada. E note que, mesmo falando de programas sociais, que é a partilha de muito pouco, há muita resistência no Brasil com os programas sociais. Muita gente deve ter ouvido, acompanhado as críticas desarrazoadas, né, preconceituosas. Mas então, o que me ocorre aqui, em suma, é que nós precisamos falar dessa inclusão e dessa visibilidade em muitos lugares. Nós precisamos falar, por exemplo, da igualdade salarial. Nós precisamos falar, por exemplo, do acesso a um trabalho decente para todo mundo. Os números, por exemplo, dizem no Brasil que as primeiras a serem excluídas do ambiente de um trabalho decente, digno, bem remunerado, são as mulheres negras. Quando nós falamos na automação, era um tema que a gente conversava da impactação do mundo presente pela revolução tecnológica. Esse é um ambiente inamistoso às mulheres negras em especial. Então, o que eu quero lhe dizer é que
Falar de nichos, nós podemos até verificar alguma evolução em determinado nicho. Por exemplo, quando nós vamos à representação das mulheres no parlamento. Nós saímos, mulheres negras nas câmaras municipais, por exemplo. Nós saímos de 6% em 2020 para 7,5% em 2024. É muito pouco, mas considerando o que havia antes, você pode observar naquele nicho, as mulheres negras saíram de 6 para 7,5. Então, observados nichos, é possível, em algum momento, pensar evoluções. Agora, em geral, eu vejo uma perda gigante de chances de mudar a realidade brasileira, sabe? Isso, e que vai se somando com o passar do tempo, né? Porque são chances perdidas que vão se uma camada em cima da outra, né? E uma desesperança que você acaba assolando sobre uma juventude que está aí também, né? Uma juventude negra que acaba sendo alvo de uma violência sistêmica que nós temos e que começa a ter uma desesperança. E com a internet, com essa facilidade que se tem hoje de informação e desinformação, Exato. né? E desinformação... Na mesma medida, né? Na mesma medida. Eu creio até que a desinformação ela vai mais rápida do que a informação. Infelizmente ela assim, vai mais rápida. Eu creio que essa desesperança fica pior, porque você vê o mundo girando e você fazendo parte... E você não fazendo parte dessa roda, né? Você não fazendo parte dessa roda, você sendo excluído desse mundo girando ao seu redor. E aí né? uma tendência muito preocupante, que é quando você não vê oportunidades, há uma tendência ao individualismo, o que acaba não resolvendo um problema que é coletivo, né? Então nós observamos um recrudescimento nessa compreensão de que não tem saída individual. A saída efetiva, bem construída, é coletiva, mas as próprias circunstâncias em que esse grupo, falando da juventude em especial, se encontra, a tendência desse encolhimento, dessa concentração individual, aumentando o problema, porque quanto mais se individualiza, mais nós aguçamos as contradições. Então, por exemplo, a juventude brasileira precisando de estudo, precisando de acesso a bens culturais, precisando de trabalho digno, tem uma tendência a procurar dentro de si, ou limitadamente em alguns lugares, nem sempre os melhores, soluções individuais para um problema que é coletivo. Exato. Né? Muito bem. O assunto é sério e implica em múltiplas possibilidades. Né? Tanto que nessa questão do individualismo, aí puxando um pouco a sardinha aqui para nós, né, da associação, nós tentamos aqui de toda forma reforçar o associativismo, porque eu acho que isso está em falta, a gente vê essa falta nas novas gerações, né? Isso parece que se perdeu, porque justamente a internet, as comunicações aí de redes, parece que num Twitter você resolve o mundo, né? Você pega o seu celular, manda e está resolvido. E todo esse laço, de certa maneira, o que uma associação, né, as associações, a sociedade civil, os entes da sociedade civil poderiam ajudar justamente nesse trabalho de inserção e até de luta por direitos maiores, né, Patrícia? Mas eu vou pegar o gancho da Ana quando ela fala da desinformação ou da informação, porque a gente também precisa pensar na questão digital da mulher negra, do acesso à internet. Né? Quando a gente não tem acesso à internet, Léo. Então, para a gente aqui em São Paulo é muito tranquilo. Sim. Mas, falando em Brasil, a gente não tem o acesso à internet, não tem o acesso à informação e nem à desinformação também. Então, a gente também fica excluído nas questões, assim, a nossa exclusão também vai para essa questão digital. E eu quero só retomar uma fala da Ana e da ministra, que quando a gente também tem que tomar cuidado com o individual, porque assim, a gente não pode pensar, a ministra chegou, então tá tudo bem, não é? Ela já é o suficiente. Não, ela não é o suficiente.
A ministra, né, hoje nós temos 2. Não é o suficiente. A Ana está, não é o suficiente. A Patrícia está, não é o suficiente. A gente não pode pensar na nossa visão de uma forma individual. Uma já está lá e basta. Porque se nós temos diversos lugares no poder, se eu tenho 20 cadeiras, entendeu? Eu não posso pensar em uma pessoa só. Eu tenho que pensar em mais pessoas. Não estou falando aqui, eu digo assim, hoje, o que nós falamos hoje aqui na ASP é muito, muito gratificante para nós. Nós temos 2 conselheiros negros e mais 2 titulares e 2 suplentes. Então, isso é um caminhar. Então, a gente precisa pensar nas outras instituições, quando a gente fala de democracia, de inclusão, de realmente a gente pensar nesses números. Porque a gente pensa aqui em cima, claro que a gente pensa aqui em cima, mas a gente tem que pensar aqui embaixo. E aí a gente volta, então, também para a questão do associatismo, que eu falei hoje de manhã que isso é muito importante. Né? Mas hoje pensar em políticas públicas de inclusão desse jovem advogado negro dentro do sistema. Né? Então, existem instituições, Léo, que vêm tentando ter uma redução no valor da anuidade da OAB para os advogados negros, porque a gente precisa pensar numa inclusão de forma integral. Não é? Eu tenho advogados que acabaram de se formar, eles não conseguem pagar R$1.000 de anuidade. Não é? Que para nós, talvez, o que é R$1.000? Né? Eu acho que nós aqui estamos hoje em uma outra situação financeira que a gente tem condições, mas se a gente pensar na maioria da população dos advogados negros, não tem, não é isso? É uma outra realidade, né? Foi aquilo que eu estava dizendo, é uma outra realidade. A nossa realidade acaba sendo uma realidade diferente. De todas as formas, você tem uma dificuldade de inclusão, você tem uma exclusão, não é nem dificuldade de inclusão, você tem uma exclusão dentro dos nichos, como a Edilene estava falando, dentro desses nichos que nós temos na sociedade. Então, a exclusão é lá de baixo até aqui em cima. Né? Hoje mesmo foi sancionada a lei de inclusão de 30% dos conselhos, né, dos cargos de conselhos para as mulheres. Em nível federal? Nível federal. Não teve uma menção à questão de raça. Né? Não era uma oportunidade para também trabalhar com a questão racial. Então, esse é um problema também que nós vivemos, é o fato de se achar que não existe problema racial. Né? Se acha, ninguém fala disso, no Brasil, não se fala disso, porque isso não existe. No Brasil existe como o mito, né, da democracia essa racial. lenda urbana, né, de que não existe e que a gente faz, novamente comparando com os Estados Unidos, que existe uma segregação clara e aqui não há, né, e venhamos e convenhamos, né? Essa que é a verdade, né? Eu digo que basta abrir a porta, a janela, olhar para fora que você vê o que é segregação, né? Exatamente. A fotografia da realidade é outra. Existe uma segregação, sim. Se eu nos espaços que eu ocupo só tem branco, existe uma segregação. É uma segregação. Então, eu olho para os espaços em que eu estou, não vejo negros, então é evidente que há uma segregação. Isso é um espaço só de brancos. Não, o negro não vem, não é porque não quer, é porque nós temos uma questão racial que impede que ele venha. Perfeito. Eu vou fazer aqui uma pergunta, acho que a gente está hoje com o tempo um pouco mais apertado. Eu queria que fosse uma mensagem, então, talvez a gente terminar com uma mensagem para os jovens advogados, jovens advogadas que estão aqui, que vão enfrentar esses desafios. Pode ser, estou falando agora para os jovens em geral, porque eu acho que até o que a gente disse, né? E aqui todo mundo, nós somos operadores do direito já com uma certa bagagem. Jovens há mais tempo, né? E a gente tenta sempre fechar aqui, essas entrevistas com algum norte para quem está começando, para quem está sabendo das dificuldades, mas também olhando um pouco para frente. Então, pegar um pouco da experiência de vocês para a gente fazer um fecho aqui. O que os jovens, as jovens advogados precisam, como fazer, desafios a enfrentar e pelo que lutar, né? Professor Eunice encerrou o painel em que eu estava, professor Eunice Prudente, que é jovem há mais tempo do que todos nós aqui. E ela usou uma expressão que me pareceu muito oportuna e é parte da mensagem que eu acho que deve ser reproduzida. Ela dizia: a advogada ou advogado não pode ter medo. Coragem. Eu, então, diria que é fundamental ter coragem. E acrescento que é preciso ter consciência social
e compreensão de que o racismo é um problema de toda a sociedade brasileira. Então, eu diria que é preciso coragem para travar uma luta em que a vida, como essa festa prometida para todo mundo, caiba todo mundo. É preciso entender que as pessoas negras, em especial as mulheres, têm muito mais dificuldades de chegar a determinados lugares. Então, é entender, compreender esse modelo de opressão na sociedade capitalista que nós vivemos e ter coragem de lutar contra esse modelo. Não reafirmá-lo, não ignorá-lo. Então, eu diria que coragem, lembrando o meu conterrâneo, né, o Guimarães Rosa, a vida exige de nós coragem, e a vida é um perigo, também dizia ele, viver é um perigo. Viver é um perigo. Mas nós precisamos, com a professora Eunice Prudente, ter coragem. Coragem, principalmente, de não coadunar com esse modelo excludente que nós estamos vivendo e reproduzindo, pelo menos aqui no Brasil, há 500 anos. A coragem é essencial, foi a primeira palavra que me passou pela mente. A coragem é essencial para você dizer não, essencial para você dizer sim quando deve ser dito, essencial para se fazer essa suposta justiça que o advogado recém-formado ele tem essa ânsia, né, de se fazer uma justiça que a gente fala entre aspas, né, essa ânsia. E eu diria que, como a Edilene ainda falou, coragem, consciência, e eu colocaria uma palavra que eu gosto muito, a fé em si mesmo, né, a crença em si mesmo, porque é uma luta que não é fácil. E se você é um advogado negro, uma advogada negra, você vai ter momentos em que você vai perder a coragem e você tem que ter fé em si mesma. Você tem que acreditar em si mesmo. Então, eu creio que com isso a gente consegue caminhar um pouquinho. Minha amiga? Bom, eu vou agradecer as duas. A ministra, que sempre que eu peço, está aqui presente para nós. A Ana também. E o recado que eu quero dar é, além da coragem, da crença, vamos colocar da fé que tenhamos tempos melhores, esperança, e esperança de esperançar, né? E esperança de que daqui a 10 anos, nós mulheres negras estaremos em mais espaços, né? Então, eu tenho essa esperança e eu acredito muito nessa nova geração que vem com uma força, com uma garra e que precisa acreditar e ter fé e coragem de que vai chegar lá. Você me lembrou uma música ótima que eu sugiro que a gente encerre, que é Chico falando Eu Acredito na Rapaziada. É isso aí. Gonzaguinha reproduzido pelo Chico, né? Verdade. Coloque essa música para encerrar. É verdade. Bom, eu aqui agradeço a vocês, 3 corajosas, com toda certeza, porque Obrigada, coragem Léo. não lhes faltou para chegar aqui. Parabéns, muito obrigado. Agradeço aqui em nome da ASP. Obrigado. A conversa Obrigada. foi rápida, mas fica até para a gente poder ter a chance de ter uma próxima, né, Isso Patrícia? mesmo. É isso Patrícia, chama eu venho. Tá, Perfeito, eu chamo. Vai- À disposição, Patrícia. Serão cobradas, então. Isso mesmo. Muitíssimo Muito bem, obrigado. de nada. Obrigada, Maravilha. viu, Léo? você. Obrigado a Até mais. todos. Obrigada a Até todos. mais. Até Tchau, tchau. mais.